Então, meus amigos, minhas amigas, meus colegas de profissão, vamos continuar um pouco mais aqui falando sobre o assunto que eu já tinha iniciado ali no Instagram. Eu estava falando sobre o pé e como o pé foi se desenvolvendo ao longo desses 2 milhões de anos, né? Então, nós tivemos uma grande evolução no formato do pé, fazendo com que nós tenhamos um aparato locomotor aí super desenvolvido para andar e para correr. E além disso, o pé ele tem um sistema de aferências, né? Um sistema de captar informações extremamente desenvolvido que faz uma integração com a medula, com o sistema nervoso central, fazendo com que você tenha uma boa regulação de postura e uma boa estabilidade na hora de caminhar e de correr. Então, esse é o resuminho do que eu estava falando no Instagram. Eu sou Felipe Ribeiro Mascarenhas, sou osteopata, fisioterapeuta, trabalho dando aulas de osteopatia, de ortopedia e tenho meu consultório aqui em Campinas. E eu vou continuar falando um pouquinho mais sobre o pé e a influência do pé em algumas patologias no nosso corpo. Bom, se você está gostando aí do assunto, está gostando do canal, eu gostaria que você desse uma curtida aqui, compartilhe com seus amigos, faz a sua inscrição no canal aqui do YouTube também e vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto que eu acho um assunto bem empolgante, né? Esse assunto é tão empolgante que eu comecei a gostar do assunto de pé, né, desde a minha graduação, quando eu comecei a trabalhar com atletas, né, eu fazia estágio numa clínica onde nós atendíamos atletas de alto rendimento e eu comecei a ver o quanto o calçado desgastado era capaz de produzir patologias, né? E quando você mudava esse calçado, tanto mudava de modelo ou colocava um calçado novo, quanto isso influenciava em problemas que estavam bem distantes do pé. Então, muitas das queixas desses atletas, né, eles chegavam na clínica com dores nas costas, dores torácicas, muitas vezes dores no quadril, e muitas vezes o problema estava relacionado com calçado, né? Então isso aí começou a me despertar muito essa ideia, né, de como o pé poderia estar influenciando em toda essa cadeia, né? Então o que a gente chama de cadeia ascendente, né? Então comecei a estudar um pouco mais sobre esse assunto, né, já na graduação, e aí eu comecei a entender um pouco mais sobre essa influência do pé. Então o pé ele tem uma influência que é mecânica, né? Então se você tem uma base que ela está desestruturada, né? Então se sua base está torta, o que você vai empilhar em cima da base provavelmente vai ter que compensar, senão a sua estrutura cai, né? Então ou você desloca, imagina que você tem uma base torta, você quer empilhar blocos, né? Se você empilhar retinho esses blocos, certamente a sua estrutura cai. Então você vai ter que começar a entortar esses blocos de alguma forma para equilibrar o peso e fazer com que os blocos se mantenham de pé. No nosso corpo acaba sendo algo bem semelhante, né? Então mecanicamente, se você tem um pé que está mecanicamente alterado, o que você vai ter que fazer? Compensações de tornozelo, joelho, quadril e, consequentemente, vai ter que fazer compensações na coluna. E aí você vai ter as consequências dessas compensações ocorrendo de alguma forma. Só que o nosso corpo, ele tem, além do sistema mecânico, a gente tem o sistema nervoso central, né, que vai estar ajudando aí nessa estruturação do equilíbrio, né? Então, se você, a partir da hora que você põe informações no seu pé, essas informações elas são integradas ali tanto na medula como no córtex cerebral, de forma que você modifique
o seu tônus muscular, né? Então você começa a contrair um músculo aqui, um músculo ali, você aumenta essa tensão do tônus, e aí você mantém a sua postura e a sua posição ereta, né? Então, a partir da hora que você está de pé, você movimenta um braço para um lado, para o outro, né? Quando eu estico um braço aqui, eu criei toda uma alavanca do meu braço que cria um torque, e isso modifica a minha pisada, e essas informações elas são capturadas ali pelo pé, e isso vai fazer com que eu ajuste todo o meu corpo para eu me manter de pé, me manter estável e conseguir levar o meu braço e manter o meu tronco reto, parado, como se nada tivesse acontecido. Então, esse é um dos objetivos aí do sistema postural, né? E aí o pé tem essa relação extremamente importante por conta disso. Então, imagina quando você tem algum tipo de alteração no pé, seja uma fascite plantar, um hallux valgo, um esporão ou alguma coisa sintomática, né? Isso já vai ser capaz de trazer uma desestruturação no seu corpo, né? E ao mesmo tempo, se você tiver com uma base alterada, né, como um salto alto, que seja, né, também você vai dar um estímulo proprioceptivo, além do estímulo mecânico, que vai fazer com que o seu corpo tenha que compensar de alguma forma esse desequilíbrio que você causou, ou esse estímulo que você está dando ali com esse calçado, né? Então, o pé vai funcionar dessa forma. E além do pé, nós temos outros captores que vão fazer que vão ajudar, né, o nosso corpo a fazer essa regulação para a gente manter a nossa postura estável, né? Então, vou falar um pouquinho mais depois. Mas basicamente o pé ele acaba sendo um dos principais, né? Porque no nosso dia a dia, como eu falei anteriormente, né, nós somos animais que nós nos desenvolvemos para atividade física, né? Nós nos desenvolvemos para andar e desenvolvemos para correr, né? Então, a gente supõe que se você não está em repouso, você deveria estar andando ou correndo. E aí você vai depender dessa base do pé para se sustentar. E aí, se você tiver alteração, certamente você vai sofrer por conta disso, né? Existem testes hoje que a gente faz, né? Então a gente considera o pé como um captor postural, né? Então esse termo é um termo que a gente usa na posturologia, né? Que é uma linha uma linha de metodologia de avaliação e tratamento, né? Que nós usamos para tratar postura. E aí nós consideramos alguns captores, né? Que são regiões do corpo que vão captar informações para a gente regular o nosso equilíbrio e regular a nossa estabilidade. Então, o pé vai ser um deles, a ATM é um deles também. Nós temos os olhos e temos também o sistema labiríntico e temos também toda a nossa pele, né? Então, a gente considera as cicatrizes também como interferências da postura, né? Então, qualquer cicatriz que você tenha na pele pode interferir na sua postura. E aí nós temos formas de fazer uma avaliação para conseguir detectar o quanto esse captor ele está interferindo na sua postura, né? O quanto o captor também pode estar interferindo no sintoma do paciente. Então, imaginando que seu paciente chega com uma dor lombar, né? Uma queixa bastante comum aí, recorrente aí no nosso dia a dia. O paciente está queixando essa dor lombar e aí você tem que fazer um exame, né? Então a gente recomenda que você faça um exame para você diferenciar se essa dor na coluna é mecânica, se é causada por um músculo da coluna ou se ele está tendo essa dor na coluna está tendo uma interferência diretamente causada pelo captor podal. Então nós fazemos um exame que a gente chama de inibição do captor. Nós inibimos de forma que o pé cause a mínima interferência possível na coluna do paciente. E aí, a partir daí nós fazemos um teste mecânico, né, que seja ou um teste de movimento,
para ver se o sintoma do paciente diminui. Tá? Então, basicamente esse o caminho que nós seguimos aí durante a nossa avaliação. Tá? Também fazemos, né, da mesma forma, exames para os outros captores também. Lembrando, né, que o pé ele é um captor que ele não está sendo usado durante a noite, né? Então, o indivíduo que acorda e quando ele acorda, ele está com a queixa dele, né? Então, isso já é um indicativo de que o pé não é o causador principal ali da queixa do paciente. Se o indivíduo relata também que a dor dele piora, né? Os sintomas dele aparecem ou pioram no dia a dia de trabalho, né? Ele está trabalhando hoje, como quase todo mundo, na frente do computador e sentado. Então, se esse indivíduo tem essa queixa, né? A dor está aumentando enquanto ele está sentado, certamente o pé também não está sendo trabalhado, né? Então, provavelmente a dor dele não vai ter uma referência direta com o pé. Ao passo que, se você tem um paciente que ele relata que a dor aparece durante uma caminhada ou após uma caminhada, né, ou após uma corrida, ou quando vai no supermercado, né, relatos bastante comuns, né, quando fica numa fila, não aguenta ficar de pé na fila. Então, todos esses são relatos que podem nos remeter a fazer um exame do captor podal. Tá? Então, vou parar por aqui. Lembrando para vocês que nós ainda temos outros captores para falar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles, né, em próximos vídeos. Se você está gostando, dá o seu like aqui, continua acompanhando a gente no canal, continua acompanhando a gente no Telegram. E em breve vamos passar mais informações sobre os captores, beleza? Então se inscreva aí e aguardo vocês em outros vídeos.